Em julho de 2024, ela retomou e não retomou um projeto que ganhou um ponto final em 2020 por culpa da pandemia. Me refiro ao Clandestino, restaurante que ocupava um imóvel perto do Beco do Batman, na Vila Madalena, funcionava poucas vezes no ano e só servia menu degustação. Inaugurado em julho do ano passado, o Clandestina é, e não é, uma continuação do Clandestino. A novidade funciona regularmente em outro endereço, no mesmo bairro, e só serve pratos à la carte e para compartilhar. Ela também está à frente do Cuia, cuja matriz divide espaço com a livraria Megafauna, no Copan. Conhecida pela defesa dos ingredientes brasileiros e por se posicionar abertamente a respeito daquilo que não engole, a exemplo dos agrotóxicos, Bel Coelho está no Se Meu Inconsciente Falasse de hoje. Este podcast é um oferecimento do Resposta, a maior plataforma de pesquisas e experiência do cliente CRM no Brasil. É utilizada pelas melhores marcas e gestores que acreditam em dados e na fidelização por meio de experiências. Com tablets, QR Codes e outras ferramentas, a empresa orienta gestores de restaurantes a focar exatamente onde é necessário. Quer saber se sua equipe é atenciosa e rápida? Se o menu está agradando? Essa é a ferramenta que você precisa experimentar. Aproveite o cupom Experiência30 que você pode acessar por meio desse QR Code que aparece na tela e tenha 30 dias grátis. Se tem um adjetivo do qual você se apropriou, é o Clandestino, né? O nome do antigo restaurante, que se justificava pela frequência, né? Sim. Agora você reabre como Clandestina, uma nova proposta. Tem algo de clandestina na sua personalidade, na sua trajetória? Ou é só uma coincidência, uma homenagem ao antigo? Eu pensei mais como uma homenagem ao antigo e por ser o restaurante onde eu me permito mais criatividade e pensar mais no que eu tô a fim de servir do que propriamente o que eu acho que vai se vender melhor ou que os sócios querem, ou eu me permito fazer o que corresponde à minha pesquisa mais atual. Tem sido assim, de clandestina. Não, eu tenho aspectos clandestinos, óbvio. Quem não tem? O que te vem na cabeça quando você pensa nisso? Eu não posso dizer, né? Não deveria dizer, mas... Mas sua postura como chefe, você acha que é um pouco diferente do disruptiva, sim. que as pessoas fazem, geralmente? Talvez tenha tido algumas passagens, assim, né? Episódios e coisas que eu tenha feito que outros chefes não fizeram, mas eu não me pauto por isso. Eu simplesmente faço porque estou com vontade de fazer, ou quero fazer, ou me dá vontade. E o Clandestino na sua biografia, o que representa? Representa alegria. É um espaço que tem me proporcionado muitas alegrias mesmo. Prazer de receber, prazer de proporcionar momentos gostosos mesmo. É isso. E eu acho que assim, o Clandestino, que tinha a ver com um restaurante fechado, que você tinha que fazer a reserva invariavelmente. O Clandestino ele é mais tranquilo, você não precisa seguir um menu. Se você quiser comer um prato só, você pode. Se você quiser comer o menu inteiro, pode também, consegue. Ele é mais democrático nesse sentido e menos engessado do que um menu degustação. Eu acho que ele tem mais a ver com o que eu gosto de fazer hoje em dia, como consumidor e como cliente. Acho não, ele tem mais a ver. Então, tem mais a ver comigo, né? E aí acho que também faz mais sentido também a mudança do gênero, de clandestino para clandestina. Aí outro dia eu vi alguém me falou de algum restaurante, não sei se era na China, não lembro se era China, Itália, agora não me lembro, mas que chamava clandestina e que podia fumar dentro, fumar cigarro, virou um negócio meio... Exatamente o quê? Então não tem nenhum desses aspectos, mas ele é escurinho, ele é gostoso, assim, eu acho ele agradável de ficar, sabe? Quando você fechou o Clandestino, na pandemia, enfim, com a situação obviamente super complicada, você tinha a ideia de reabri-lo, né? Então tem um aspecto de resolver um pouco daquela dor. Tem, e eu acho que eu resolvi de uma forma bem fazendo algo que me agrada mais.
né? E também é mais viável economicamente, comercialmente falando, né? Ele funciona melhor. Porque o outro só faturava uma semana por mês e era meio guerrilha, assim, porque nas outras 3 semanas eu dependia de eventos. Mas eu queria aquela liberdade naquela época porque eu amamentava, eu tinha filhos muito pequenos, fazia sentido, né? Agora eu tô mais livre para ter um restaurante diário, não só um, como 3, né? Além dos eventos. O que te move a atuar nesse meio? É o fato de ter escolhido essa carreira, né? Não tem muito jeito, assim, a não ser que eu mudasse de profissão. O que eu sei fazer é restaurante, é cozinhar. Eu faço bem catering também, né? Eventos. Eu já pensei em mudar de carreira algumas vezes, porque é muito trabalhoso trabalhar nessa área, né? É instável, é muito sensível. Eu quase fiz psicanálise na pandemia. Quase fez psicanálise. Como se fosse resolver essa questão do estresse e do cansaço. Certamente não, mas pensando pela pandemia, eu pensei, gente, se eu fizer psicanálise, eu não fico desempregada, né? Porque eu não gosto de fazer delivery. Sim. Pra mim, foi um negócio muito complicado, assim, sabe? Eu acho que a experiência de comer no delivery, ela resolve ali, e eu acho que ela é válida, mas de cozinhar para o delivery eu tenho dificuldade. Assim, eu faço, no cuia eu faço, mas não é um negócio que me dá tesão de fazer, sabe? Me causa um pouco de, sei lá, muitas questões. Mas esse tesão que você tem hoje pela profissão eu tive que resgatar. Mas vem do cliente, quer dizer, no delivery não tem isso, é um pouco por aí que te eu acho que sim. frustra. Eu acho que sim. Eu acho dessa relação, dessa troca, quase como o teatro, como o ator tem com o telespectador, com o espectador, né, telespectador, com o espectador direto, né? Mas você falou que você chegou a perder esse tesão pela gastronomia, foi isso? Sim, cheguei a perder. Isso na pandemia? Na pandemia. Eu já tive outros momentos de crise com a minha profissão, né? Já são, sei lá, 28 anos nesse ramo. Nunca foram só flores, pelo contrário. Muitos momentos de querer desistir, falar, não, vamos fazer outra coisa. Muitas quedas, muitos erros. Tristezas também, decepções. Mas muitas alegrias também. E além de psicanálise, o que mais você... Teve outras profissões que você pensou em abraçar? Muitas. Não, eu teria feito arquitetura, cinema também, direção de arte é um negócio que me interessa também, até medicina, eu já pensei lá atrás. Então, muitos assuntos me interessam. Mas eu acho que, assim, eu não sei se eu tenho mais a disponibilidade de estudar profundamente sobre algo a ponto de poder exercer uma profissão nessa área. Acho que estudar de forma amadora seria o mais prudente. Aos 16 anos, você leu uma reportagem e se encantou pela gastronomia, é isso mesmo? Não, eu já gostava, né? E gostava desde 8, 9 anos, assim, de ficar com as pessoas que estavam na cozinha. Podia ser uma avó, a minha mãe, meu pai, a cozinheira de casa, a cozinheira na casa da minha avó. Aquele universo sempre me interessou muito. E não só a comida, mas o que também gira em torno da comida, né? Mas com 16 anos eu li uma matéria, uma entrevista na Gula de um chefe de cozinha, um cozinheiro, na verdade. Ele era cozinheiro na época, que é de São José dos Campos, e que cursou uma faculdade de gastronomia. Eu nem sabia que tinha, então até ler aquela entrevista eu não sabia que tinha no Brasil ou fora, assim, um curso técnico nessa área. E eu falei, nossa, isso foi uma epifania para mim. Eu me lembro de ficar muito animada e mostrar para minha mãe, e aí depois para meu pai, falar, gente, é isso que eu quero. E aí o meu pai sabiamente falou, Bel, eu acho legal, mas o meu pai teve restaurante, né, o meu avô era português e migrou para Santos, e ele teve um restaurante, ele era carpinteiro em Portugal, e abriu um restaurante chamado Valentim em Santos, de comida portuguesa, obviamente. E aí o meu pai tinha eu acho que uma relação não...
ele tinha uma relação com a Boa Mesa muito íntima, ele adorava comer bem, mas ele tinha talvez um trauma de não ver o pai à noite. Então ele falou, eu quero que você primeiro faça um estágio, porque pode ser que você que não tenha nada a ver com cozinhar em casa. Pode ser, não, ele tinha razão, né? Não tem nada a ver mesmo. É outro. Ele tava certo. Tava certo. Eu falei, ele tava errado? Não, ele tava certo. Não, tava certo. É. E aí você fez esse estágio? Aí eu fiz o estágio no Lohan, aqui na Alameda Jaú, aliás, onde ele tinha um restaurante num flat. E na primeira semana eu quase desisti. Eu chegava chorando em casa. Muito hostil. É isso, né? Uma pessoa branca, privilegiada, que estudou em escola de elite, como eu estudei e tal. Eu não estava muito acostumada a esse tipo de hostilidade. Claro que eu já tinha vivido traumas e hostilidades, mas não assim deliberada, porque na cozinha ela era meio deliberada, assim. Hoje em dia está muito melhor em algumas cozinhas, outras não. Mas uma hostilidade, as pessoas gritando umas com as outras, sem pedir por favor, sem agradecer. Eu fiquei um pouco na primeira semana. Aí eu tomei um tombo, as pessoas riram ao invés de me ajudar. Foi bem, enfim, meio traumático. Traumático que durou algumas semanas. Hoje em dia eu falo rindo desses episódios. E aí eu vi que eu queria mesmo, quando faltou um cozinheiro, eu entrei para ajudar uma pessoa de uma praça e acabei tendo utilidade, me senti útil. Engraçado, né? Isso me mexeu ali de alguma forma com a minha autoestima, com a minha segurança, e aí eu comecei a gostar. Esse restaurante da família você chegou a frequentar ou isso foi antes da... Não frequentei. Meus avós faleceram antes de eu nascer. E aí seu pai não continuou esse negócio? Não continuou. Tá. Não continuou. Ele era formado em Direito e trabalhou no mercado financeiro. Quer dizer, o plano dele não deu certo de te desestimular? Não. Mas ele falou, faça psicologia, isso? Não, ele queria que eu fizesse uma faculdade. Mais tradicional, assim. Não um curso... Porque ainda era um curso técnico, o curso de culinária, né? O que eu fiz ainda não é considerado um curso superior. Então, ele queria que eu fizesse uma faculdade mais formal, ter um diploma, né, do curso superior, assim. Mas eu já estava muito certa. E aí eu fiz, sei lá, frequentei uns 2 meses. Só para deixar... Entrei em História também, frequentei, sei lá, 2 semanas. E aí... E eu queria muito fazer o Culinary Institute of America, que era considerado nessa época uma das melhores escolas, e aí tive esse privilégio também de fazer essa faculdade, esse curso, né? Você imagina como seria a sua vida se você tivesse seguido pela psicologia, por exemplo? Acho que eu já pensei algumas vezes, eu fico achando que seria menos instável emocionalmente, talvez, mas acho que é uma fantasia. Uma fantasia. É uma fantasia. Não, é óbvio que eu também teria vivido outras dificuldades e outras crises. Eu não me arrependo, não, de ter seguido nessa profissão. Eu acho uma profissão muito bonita, mexer com alimento, proporcionando prazeres e momentos de alegria, eu acho muito bonito. E continuo achando. Trabalhar com isso é prazeroso, né? Tem um lado muito prazeroso. Mas tem as instabilidades da natureza desse negócio mesmo, né? No Brasil e em São Paulo ainda é melhor do que muitos lugares, mas assim, a relação que as pessoas têm com o restaurante ainda deixa esse negócio muito sensível, assim. Questão do machismo, você acha que teve alguma mudança de quando você começou aos dias de hoje nesse segmento? Acho que está mudando e está evoluindo. Óbvio que ainda existe muito, assim, a gente não pensava muito sobre isso, sobre as violências que a gente vivia. Eu penso mais hoje em dia, antes existia um incômodo e a gente acachapava o incômodo e seguia vivendo, e seguia
no dia seguinte, fui assediada, fui prensada numa câmara fria, ou ouvi um comentário extremamente machista. Eu seguia, eu passava ao largo, assim, eu via, incomodava, mas eu não processava, assim, meio que deixava ali numa caixa preta, que a gente está reabrindo agora, e ouvindo, né, e aí ecoa, e é claro que dá raiva, né, falo, poxa, por que eu não falei nada? Mas tem coisas positivas também de ter simplesmente seguido, né, e não vivido naquela época essas dores, assim. Eu acho que, de alguma forma, eu evoluí nessa profissão apesar dos machistas e do machismo. Não por causa deles, Sim. quero deixar isso bem claro. Só com uma questão de quantidade de... Quando você estreou, imagino, a quantidade de chefs era muito menor do que tem hoje, assim, só a questão de mulheres, né? representatividade de mulheres já era um sinal disso, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o fato do Brasil, e o Brasil tem muita chefe mulher bem-sucedida, né? Boas. As que eu mais gosto hoje em dia e admiro são mulheres. Então isso é muito interessante para o mercado brasileiro, assim, e para as cozinheiras que estão começando agora. Eu acho isso muito positivo. Quando eu olho para Portugal, para a França, para a Espanha, é mais machista. Eu não sei como é que tá hoje em dia, eu não vivo mais, estou num outro momento da minha vida, né? Então, eu não sou mais uma cozinheira que vai... Dificilmente alguém vai reproduzir um machismo comigo hoje em dia dentro de uma cozinha. Sim. Primeiro por causa da idade, e o homem machista, ele é muito etarista, ele gosta de mulheres novas, né? Jovens. Então também tem isso, e por um lado então é uma liberdade envelhecer, tenho esse lado muito positivo de envelhecer. E também por causa da minha posição como chefe, né? Ninguém mais vai falar, tipo, você tá gostosa hoje, ou... É difícil isso acontecer, né? Sim. Mas eu vivi também muito por parte de cliente, e isso eu ainda vivo. Aconteceu muito, e você... que está ali naquela posição de serviço, de estar a serviço, e eu encaro a restauração e a gastronomia como estar a serviço, prestar um serviço. Isso não quer dizer que vale tudo. Ou que estou disponível, né? Ou que estou disponível para qualquer coisa. Estou disponível para te proporcionar uma boa refeição. E se eu não cumprir isso de alguma forma, a pessoa tem direito de reclamar, enfim. E eu tento sempre sanar isso de alguma... Quando eu vejo, né, reconheço que o serviço não foi, ou foi aquém, né, do que eu me proponho a prestar, eu tento corrigir, e eu acho que isso é válido. O Brasil, ele, né, o cliente brasileiro, ele mistura as bolas com uma certa frequência. Com essa, é uma cultura escravocrata mesmo, de achar que porque está pagando aquele serviço, ele pode ultrapassar um limite ali do razoável. Isso acontece com muita frequência. De não aceitar regras, e os negócios podem ter regras, eles têm o direito de ter regras. É isso, numa casa também isso pode acontecer. Por exemplo, a minha regra é entrar sem sapato. Você vai deixar de... Não, você vai tirar o sapato porque a pessoa pediu para você tirar o sapato. Ou minha regra é não ficar todo mundo pelado, sei lá, entendeu? Cada um tem a sua. E o Mas cliente... tem essa coisa subserviente ainda que impera um pouco, né? Demais. E eu tenho um assunto que eu quero muito tocar, que é essa questão do 6x1, e que eu estou estudando com muito afinco para convencer os meus sócios de fazer 5x2, que todo mundo vai ganhar com o 5x2, mas é todo um processo para a gente mudar isso, né, em todas as casas e para essa conta fechar, né? Em eventos, exato, porque também tem uma questão, tem um conjunto de leis, não é simples a gente mudar isso do dia para a noite. Eu penso o negócio o tempo todo para ele parar em pé. E o Clandestina, por exemplo, é fazer 2 horários. Um horário das 19 às 21 e o outro das 21h15 até às 22h45. Ninguém quer cumprir. A pessoa quer ficar com a mesa para ela as horas todas, só que aí a minha conta não fecha, porque eu tenho 25 lugares.
E eu me pergunto, inclusive para pessoas de esquerda, eu sou de esquerda, obviamente, eu acho que não escondo isso, né? Eu sou do campo progressista. E, inclusive pessoas de esquerda que ficam num lugar até a 1h da manhã, 1h30 da manhã, sem se questionar que já está vazio o restaurante e que talvez isso não seja positivo, não é para o dono do restaurante. Porque a hora extra ela não é cara. Essa não é questão. Para o dono pagar a hora extra, pode até valer a pena. Não vale o ônus que você tem para o próprio funcionário. Sim. Que não vai achar o metrô aberto, que não vai ter as 11 horas de descanso devidas, né, que a gente tem que cumprir. Então, tem uma série de questões que o cliente não enxerga. Então, eu sei porque eu fui muito cobrada para falar sobre o 6x1 e eu acho isso normal, acho natural que as pessoas me cobrem. Então, eu sou a favor de um 5x2. Acho o 4x3 um pouco utópico nessa sociedade que a gente acordou estar. A gente não vai conseguir manter nenhum negócio em pé. Então, o meu questionamento é: todo consumidor de classe média alta, está disposto a não ter um shopping aberto todos os dias? Ou um restaurante... Ou está disposto a sair a hora que o restaurante pede para que o cliente saia? Mas então você chegou a tentar implantar e as pessoas não saíam, é isso? Alguns, assim, aceitam muito tranquilamente. E tem gente que não. Mas eu bati o pé. E no Clandestina tá rolando. O Cuia, eu ainda estou num processo de achar quantos funcionários eu vou precisar para implementar o 5x2. Porque o 5x2 eu acho que ele pode ser muito bom. Porque o turnover eu acho que vai ser menor. O funcionário, né, vai estar mais satisfeito, vai ter 2 dias de descanso. Um dia de descanso realmente eu já fiz o 6x1. E eu faço, querendo ou não, mentalmente, um 7x7. Eu tô toda hora ligado, mesmo de férias, tirei férias agora. Eu nunca me desliguei, desde que eu me conheço por gente, eu não me desligo. E eu já chefio casas há muito tempo, então eu não me desligo, é ruim. Isso é ruim para a saúde mental das pessoas. Basicamente, você está me dizendo que você se colocou muito no lugar das pessoas que trabalham para você, enfim, e do segmento. Sempre foi assim? Acho que sempre foi assim, mas eu acho que eu não tinha clareza e nem o nível de consciência que eu tenho, consciência de classe, consciência racial, que eu tenho hoje. E consciência do país onde a gente está inserido, né? Que também é muito importante da gente lembrar. Isso de você falar o que você pensa, seja questão do machismo, de representatividade feminina, a questão dos agrotóxicos, isso teve algum momento que isso começou a aflorar mais na sua trajetória? Teve. E foi pelo direito a uma alimentação saudável. Então foi lá para 2009, 2010 que eu comecei a me questionar que tinha alguma coisa errada, assim. Que eu me toquei, primeiro, que a gente não tinha consciência da cadeia do alimento, de onde ele vinha, e de quem produz, e como produz, e se essa pessoa se prejudica com o meio de produção, né, a forma como produzem, e também até o caminho até a mesa, até o prato. E, obviamente, as coisas não mudam como no ritmo que a gente gostaria, né? Quem luta por uma alimentação mais saudável e acessível a todos os brasileiros não muda com a celeridade que talvez fosse necessária, porque a ponta que somos nós, os consumidores, não se prejudica tanto na saúde, né? Se prejudica cronicamente com agrotóxicos, mas quem se prejudica mesmo é o meio ambiente, obviamente, e aí isso a gente vai estar sentindo agora com as mudanças climáticas, e quem produz. Como é que era a forma como você enxergava a alimentação quando você começou, por exemplo? Eu não enxergava alimentação, eu enxergava gastronomia. Alta gastronomia,
eu pensava nesse universo, assim, não estava muito preocupada com a consciência desse caminho, assim, sabe? Foi lendo e foi me informando que eu tive que algumas fichas foram caindo, assim. Mas antes eu queria ter um restaurante estrelado, era esse o sonho, estrelado, e que o serviço, o prato, era o mais importante. E o cliente. Mas é um caminho sem volta. Se eu conhecer a origem de alguns alimentos hoje, enfim, imagino que eu nunca mais comeria, assim, é um pouco por aí, assim. É um caminho totalmente sem volta. E a gente fala dos agrotóxicos, que também é muito sério e tal, mas os industrializados, talvez esse seja o mais importante de bater. Porque usam alimentos produzidos com agrotóxicos, são os que mais usam, são os industrializados, milho, trigo, soja, algodão na moda, e ainda produzem um alimento de baixíssima qualidade, com altíssimo teor de açúcar, altíssimo teor de gordura, altíssimo teor de sódio. Então, a gente também não pode esquecer de falar, eu sei que todo mundo bate nessa tecla, mas também causa um prejuízo gigantesco para a saúde, né? Se posicionar dessa forma teve impacto na sua carreira? Você acha que isso te prejudicou de alguma forma? Me prejudicou muito. Quando eu comecei a me posicionar contra os agrotóxicos, né, contra os industrializados, e aí, consequentemente, também me posicionar politicamente, eu perdi cliente. Isso anterior, então, a essa divisão, enfim, que tomou conta do Brasil, talvez até hoje. Sim, anterior. Em 2013 eu já me posicionava. Eu me lembro que nas manifestações de 2013 eu já me posicionava à esquerda. Publicamente, eu quero dizer. E aí eu fui muito criticada. E aí o machismo ele vai mudando de lugar, né? Eu fui muito atacada por machistas também por me posicionar politicamente, tipo, vai pra cozinha. Hoje mesmo eu postei e eu, assim, um monte de homem machista mandando eu calar a boca, ainda se sentem nessa, né? Eu acho que você postou, se não me engano, você falava da quantidade de mulheres no STF, era isso? Não. Não foi isso? Não. Foi sobre um caso de... Nem sei se devia falar sobre isso, mas enfim. A Vanessa Bárbara, que é uma escritora, falou sobre um caso de uma relação tóxica que ela viveu em 2010. E aí ela menciona um grupo de e-mails entre homens intelectuais de esquerda, progressistas, Entendi. que falavam abertamente ali naquele grupo, não abertamente, mas entre eles, de forma misógina e machista, sobre os casos que eles estavam vivendo extraconjugais, ou sobre mulheres, ou de disponibilizar mulheres que eles já não estavam mais ficando para os amigos, enfim. E é um negócio que ela trouxe quinta-feira passada, depois de 14, 15 anos, sei lá quantos anos, e aí alguns homens desse grupo se posicionaram dizendo que nunca escreveram nenhum e-mail com teor machista. E o que eu falei no post que eu escrevi era: não basta só você não falar. Se você permanece no grupo e não se manifesta contra, você está sendo igualmente misógino. Quer dizer, eu acho que existe uma perversão ali meio covarde de ficar assistindo os coleguinhas, né, exercerem ali a sua misoginia e não fazer nada. E isso acontece com muita frequência. E eu me incluo nessa porque eu já ouvi comentários machistas e já fiquei calada. Piadas machistas, mas acho que a gente já está num outro momento. E claro, isso é à luz de 14, 15 anos atrás, então é diferente. Mas o posicionamento é atual dessa pessoa. Eu nunca escrevi. Não, tudo bem, você pode não ter escrito, mas você se manteve naquele grupo. Compactou e não parou essas pessoas. E não desconfiou que aquilo não estava bom. Tudo bem, era num outro momento. Talvez hoje você fizesse. Legal. Mas, assim, foi só para dizer que, assim, não basta... É a mesma coisa, não basta você não ser racista. Tem que ser antirracista. Antirracista. Então, não basta você
não ser machista, tem que ser feminista. Feminista no sentido de você realmente ver, isso aqui tá legal? E aí algumas pessoas falam, mas mulheres também podem ser super tóxicas, mulheres também são muito machistas, mas mulheres não matam e não estupram no mesmo volume que homens o fazem. Então é disso que a gente está falando. A gente está falando da vida de milhares de mulheres anualmente que morrem pelo ódio, simplesmente por serem mulheres. Assim como acontece com pessoas pretas. Então, não importa se as mulheres são machistas. Mulheres não fazem guerra, mulheres não... Sabe? É tão diferente. É óbvio que eu me entristeço muito de ver mulheres machistas fazendo comentários machistas, misóginos, xingando mulheres de piranhas, de putas. Eu fico muito triste. Eu acho sei lá, uma desconexão com o nosso tempo. Mas... não é uma justificativa. Não é uma justificativa e não são elas que produzem essa violência. Tem algo que você não gosta nesse meio da gastronomia? Nossa, muitas coisas, né? Eu acho que eu tenho dificuldade com a falta de consciência de alguns chefes. Talvez até uma certa inveja, né? Com a tranquilidade de não se politizar ou de não se envolver com alguns temas que eu acho que são fundamentais. Me incomoda uma ostentação do luxo. Eu acho que a gente pode proporcionar momentos gastronômicos sem precisar ser ultra luxuoso, um pouco mais democrático, assim. Obviamente que, assim, se pensar o clandestino está longe da realidade de muita gente no Brasil, mas mais próximo, sabe, do que um restaurante caríssimo, ultra luxuoso. Eu tô querendo me afastar um pouco dessa altíssima gastronomia e ser um pouquinho mais acessível. Obviamente que com o nível da qualidade do alimento que eu me proponho a comprar, não é fácil fazer a conta fechar. Eu estou sempre no limite do custo e do valor final. Eu sempre escolho pelo valor mais... A nutricionista que faz as fichas técnicas pra gente, ela sugere 3 valores. Eu sempre vou no mais baixo. E o mais baixo é o mínimo para não perder dinheiro naquele prato. E o que os sócios acham disso? Alguns concordam, outros menos, enfim. Por exemplo, o 6x1 ainda é um assunto, a gente ainda tem que fazer todos os estudos para convencer. E o que eu quero convencer é que tem um tanto que é intangível o ganho. A gente vai ver ao longo dos meses, quando a gente implementar o 5x2. E eu acho que a gente vai ver esse ganho. Mas, obviamente, vai ter que contratar mais gente e gastar mais mensalmente inicialmente. Primeiro eu preciso acertar. O Cuia Pinheiros acabou de abrir, né? O Cuia do Copan começou a ficar no azul há pouquíssimo tempo, porque a noite lá é muito ruim, tá dentro de uma livraria, ninguém quer jantar numa livraria. É muito doido, né? Eu achava que ia achar interessantíssimo, mas não. E lá você começou com uma consultoria, na verdade, inicialmente você não era sócia, né? Eu comecei como consultora, aí veio a pandemia, não abriu, e a dona da livraria me sugeriu de assumir sozinha. Aí eu chamei alguns sócios para me ajudar a abrir mesmo, né? Como é que essa liberdade, você falou de envelhecer, como é que é isso? Aí eu comecei a sentir, depois dos 40, você já não é mais assediada na rua, e isso dá uma tranquilidade, assim, e uma segurança ao mesmo tempo, de você não obviamente, num país como o Brasil, a gente sempre vai ter medo, né, de viver alguma violência. Mas quando você envelhece, é quase como se você fosse descartada para grande parte dos homens, e os mais violentos e os mais machistas, né? Não, isso não é, assim, óbvio que eu ainda sou passível mas você vê menos mulheres mais velhas sendo atacadas e assediadas por etarismo, né? Então, é uma liberdade quase forçada, que, né? Você vive uma tranquilidade, assim, de não ser mais tão assediada. E é uma tranquilidade mesmo. Eu gosto, assim, de estar num lugar e não
enfim, não me senti com esse olhar, assim, sabe? Que a pessoa primeiro vê ou a sua beleza, ou a sua jovialidade, ou o que você pode proporcionar sexualmente para ele, Sim. né? E isso para a mulher é muito difícil, assim. A gente tem dificuldade, eu não sei, pelo menos eu vivo isso e acho que várias mulheres vivem. A gente deixa de colocar um short mais curto para não ser assediada. Deixa, né? A gente não consegue abrir a porta para um entregador de pijama, sem sutiã, ou sem... porque a gente tem medo de ser... Essa é a cultura, né? Não saia e não crie nenhuma tentação para esses pobres homens. E aí eu acho que as pessoas começam a te respeitar mais profissionalmente, intelectualmente, quando você é carta fora do baralho nessa esfera. Não que eu me sinta carta fora do baralho. Sexualmente, afetivamente, eu não me sinto nem um pouco. Eu me sinto com o mesmo entusiasmo, jovialidade. Eu não me sinto velha. Estou dizendo o que aconteceu daqui para fora, né? Sim. E é interessante de observar. E para você envelhecer, como é que é? Acho que tem aspectos difíceis, sobretudo para mulher, assim, né? Eu tenho algumas dificuldades, obviamente. Mas tem uma maturidade que eu acho que quando eu ouvia de gente mais velha falando aquela célebre frase do Nelson Rodrigues, né, tipo, jovens envelheçam, e eu ouvia pessoas mais velhas falando dessa forma, eu falava, ai, não é possível, isso é papo de velho. E não é, eu acho que a maturidade faz a gente ficar mais sábios mesmo, não ter tanta expectativa, não criar tanta expectativa, não agir tanto por impulso, se proteger mais, gastar menos energia no que não merece tanta energia. Então, nesse sentido, eu gosto bastante de envelhecer. A cultura, de forma geral, tem um apreço gigantesco pela juventude, né? A literatura, o cinema, que dá para entender, enfim, né? Mas isso acaba, de certa forma, dando a entender de que passou dessa fase, a vida acabou, assim, quer dizer, tem uma outra etapa da vida que é muito legal também, né? Você acha que isso na gastronomia também é uma coisa que é um imperativo, assim, a chefe jovem começando, aquela atenção, como é que foi para você? Eu acho que a juventude tem um frescor interessante, é como colágeno, como né, essa coisa de uma pele mais tonificada. Você olha e acha bonito, né? Muito pela cultura, mas eu acho que tem aspectos ali biológicos que você identifica com muita facilidade e isso acontece também em qualquer métier, em qualquer... Fala, não, olha, esse chefe é jovem, ele está começando e ele é promissor, tem esse frescor que é natural. Mas aí, na maturidade, eu acho que as criações são muito mais redondas, os erros são menos frequentes. A gente ganha muito com a maturidade na gastronomia. E de se fazer o que se quer, né? Porque eu acho também que eu cheguei nesse ponto que eu cheguei por causa do tempo. De ter essa consciência do alimento, de ter a consciência social que envolve o meu trabalho. Eu acho que isso se deve ao tempo. Mas eu vejo os chefes chegando, os jovens e tal, eu vejo com muito bons olhos, assim. É muito interessante, porque eles trazem uma inquietação para os mais velhos não ficarem tão estagnados ou, né, a se questionar. Alguns sim, outros não, enfim, depende, né? E aí eu acho que tem chefes que envelhecem bem e outros que não envelhecem tão bem, que não se atualizaram, não se adaptaram aos tempos em que a gente vive. Por exemplo, a dificuldade de entender as violências, né, o assédio moral e sexual que acontece nas cozinhas e que isso não é mais aceitável.
Você já se viu impelida a fazer muita coisa que você não queria em termos de pratos da gastronomia? Já. Ou para agradar sócios, ou para agradar cliente. Por exemplo, o que você lembra disso? Não, isso acontece muito em eventos, ainda acontece comigo de cliente pedindo pratos que eu nem estou acostumada a fazer, ou nem não tenho expertise de fazer. A gente não sabe cozinhar qualquer coisa. Eu posso me esforçar e ir atrás. Mas sei lá, já me pediram muito filé molho madeira, ou já me pediram para fazer uma Caesar salad num restaurante que eu não tenho qualidade, né? Uma búfala boa, um tomate que faz sentido, sabe? E é isso, o cliente ele sempre vai pedir o que ele tiver afim, não vai ter esse respeito, né? Necessariamente, alguns têm, muitos têm. A maior parte dos clientes é sensata, é compreensiva, mas ainda existe. Por exemplo, em alguns países da Europa, você falar para o cliente, você tem 2 horas para usufruir dessa mesa, desse espaço, é absolutamente natural. O cara já entendeu que para fechar a conta ali, ele vai precisar fazer 2 horários e é isso, assim. Mas é isso, o cliente brasileiro também tem uma coisa ainda muito... tem muita dificuldade com horário, de cumprir horário, de chegar no horário. Isso fala muito sobre a nossa cultura. Como é que você acha que as pessoas te enxergam de maneira geral? Ai, que pergunta difícil. Eu acho que muita gente me enxerga como uma pessoa brava. E talvez eu seja mesmo, né? Não sei. Uma pessoa enérgica, uma pessoa que encampa muitas causas e lutas. Acho que me enxergam de maneira positiva também em alguns aspectos. Importante para alguns aspectos, né? Para a luta feminista nesse ramo, então acho que me enxergam assim. E é assim que você se enxerga ou você se enxerga de outra forma? Um pouco. Eu não me acho tão relevante, não acho... Mas óbvio que também busco deixar algum legado, né? Deixar alguma... Para além de pratos bonitos e livros gastronômicos. Eu acho mais importante legados relacionados a avanços nesses âmbitos que a gente está discutindo do que hoje em dia, né? Do que... Não que não tenham sido importantes vários chefes que criaram coisas, e isso foi fundamental para o desenvolvimento dessa arte, né? A gastronomia. Mas ela é muito exclusivista. Acho que tem que caminhar junto com outras lutas. Com outras evoluções, assim, na minha visão, né? E sucesso para você, o que você entende como sucesso para você? Não, assim, o meu sucesso pessoal, eu quero um sítio com uma horta e poder curtir meus filhos pelo menos 2 fins de semana por mês nesse lugar, curtir mais eles, me desligar mais do celular. Eu acho que isso vai ser um sucesso para mim. Agora, profissional, eu ainda quero... obviamente que todos os meus negócios parem em pé, mas proporcionar esse legado, assim, conseguir também executar isso tudo que eu estou dizendo em relação ao 5x2, eu acho que isso para mim vai ser muito importante. Eu fiquei muito feliz com o Cuia, por exemplo. O Cuia ele tem um ticket médio muito mais baixo, eu passei a servir pessoas que eu nunca tinha servido em outros restaurantes. E que triste, né? É horrível de admitir, mas muitos restaurantes não tinha gente preta no salão. E no Cuia tem, e no Clandestina tem. Para mim isso é importante, muito importante. Para mim isso é sucesso. Eu atingir mais gente, pessoas que não tinham condições. E às vezes não é condição financeira. É não desejar estar nesses lugares. Onde pessoas brancas, de alguma forma, subjugam pessoas pretas ou pessoas com menos poder aquisitivo. E eu não quereria também me sentir subjugada por uma outra pessoa. Ou se sentir única só também já. Se sentir única e tal. E eu acho que isso mudou. E eu me senti bem-sucedida. Mas eu quero ir além, né? Eu quero estar num país onde todo mundo possa ir em restaurantes caros. Mas, obviamente, não depende só de mim, né? Mas, enfim...
E eu não consigo fazer um restaurante mais barato se eu quero servir também uma comida com produtos orgânicos. Então é uma conta super difícil mesmo. Qual que é o seu maior medo profissional? Eu não penso muito sobre medos assim profissionais. Mas atualmente eu não gostaria mais de fechar nenhum lugar, sabe? Eu acho que isso é um medo que assombra qualquer pequeno empresário, assim. Isso assombra, perder muito dinheiro. Eu tenho dificuldade com pedir empréstimo para banco, não conseguir pagar em dívida. Eu acho isso me assombra. Meio prosaico, né? Mas é verdade. É um medo. Compreensível. No geral, eu sou uma pessoa razoavelmente corajosa, assim. Tenho medos, claro, mas que enfrento, que vivo o medo. O medo não me paralisa. Mas E na vida em geral, qual é o maior medo? É errar na educação dos meninos, assim. São meninos, né? 2 homens. Sim. Errar a gente sempre vai errar, obviamente. Mas errar feio a ponto de causar um trauma muito grande, eu tenho bastante medo, assim. Eu me esforço para dar uma educação mais consciente, mas também não usar eles como cobaia de nada, sabe? Eu coloquei eles numa escola pública, depois numa escola que é muito... que é para... A maior parte dos alunos é da comunidade do Jaguaré e só 20% é de classe média e pagante. E isso, no início eu falei, será que eu estou fazendo, né, certo? E hoje em dia eu estou bem tranquila em relação a essas opções, assim, sabe? Mas tive medo. Sim. Eu tenho muita... Eu acho que ter filho... Não é um negócio trivial, apesar de parecer, né? Não é um negócio que todo mundo tem, mas é um negócio... É uma responsabilidade muito grande, não acho que é para qualquer um. Acho que a gente tem que ter menos mesmo. As pessoas, tem gente que não... Mas é, ao mesmo tempo, um convite à dissolução do ego. Não total, porque a gente, né, isso também nem seria saudável. Mas é um convite a você ser menos narcisista, menos individualista, menos autocentrado. É muito interessante, mas não é para qualquer um. São os nossos maiores legados. Eu estou colocando no mundo seres humanos que vão ser conscientes, bacanas, preocupados com o próximo. Eu acho que isso é uma preocupação enorme para mim, assim. Que olha para o outro, principalmente no atual momento em que a gente, né, hiperconectado com as redes sociais. Dispersos. Muito dispersos. TDAH virou uma coisa, né, todo mundo é. E será que é? Não sei, né? E o que mais te deixa feliz? Em momentos com eles também, atualmente. E eu acho que casa cheia, música, boa comida é o que me deixa mais feliz e alegre. E eu acho que a vida é feita, quer dizer, a parte boa dessas memórias de prazer, né, de alegria. É o que eles vão levar, né, os meus filhos vão levar para a vida adulta, eu acho. Os traumas também. Mas tentar compor, e aí eu acho que essa é a minha maior preocupação também, compor com esses momentos, senão vira, né, a mamãe está sempre no telefone, a mamãe está sempre... Eu tenho essa consciência. Sim. E me martirizo por isso também. E agora uma pergunta do Resposta, que apoia esse videocast. Que conselho você daria para quem empreende nesse meio e quer melhorar a experiência dos clientes? Antes dessa questão de melhorar a experiência, eu preciso dizer que prestem atenção na localização. Estudem localização. Localização faz muita diferença do negócio que você vai empreender. Empreender num lugar que você acha legal, mas não necessariamente é uma boa localização, pode ser uma roubada gigantesca, assim. E para proporcionar experiências melhores, eu acho que é pesquisa mesmo, dado. Dado faz muita diferença. Ouvir o cliente é importantíssimo. Eu falei mal aqui dos clientes, mas agora eu vou falar bem. É muito importante essa troca e ouvir com humildade, ouvir com
com atenção. Eu acho que eu sei fazer isso, assim, eu sei, claro que nem sempre a gente proporciona a melhor experiência, acontece muito de você não proporcionar a melhor experiência, né, um garçom tá com virado, a comida tá salgada, acontece, e escutar e sanar de alguma forma pode fazer muita diferença na experiência do atendimento. Também, investir em atendimento também é muito interessante, porque é óbvio que tem coisas que são meio óbvias, né? Comida boa, quentinha. Mara Salles que fala isso, comida quentinha, cerveja gelada. Ela fala umas coisas muito sábias. Mas um bom atendimento reverte problemas sérios que podem acontecer. A gente fala pouco sobre isso, admite poucos problemas sérios, mas eles acontecem. Parecer uma barata.